Olá, gente, graça e paz, a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos falar sobre a última lição deste trimestre, é a lição de número 13, que vai falar sobre as promessas de Deus. O título, é As promessas de Deus são infalíveis. Durante todo esse trimestre nós estudamos sobre as promessas, foi o título principal da lição, o tema central da lição. Falarmos sobre as promessas de Deus em todas as áreas de nossa vida. E nós começamos falando sobre as promessas de Deus para a nação de Israel. Falamos das promessas de Deus para a igreja. Falamos da promessa e obediência. Falamos da promessa de salvação. Nós falamos de promessa de cura divina, promessa de um novo coração, promessa de paz, promessa que foi feita aos pais e aos filhos. Promessas nós temos de proteção divina, promessas de segurança, promessas de vida abundantes. Então todo este trimestre foi desenvolvido a respeito dessas promessas que o Senhor fez nas nossas vidas, para a minha vida, para a vida da tua família, para a vida da tua parentela, para a igreja de Cristo, E essas promessas, elas se cumprem a cada dia em nossas vidas, a partir do momento em que nós posicionamos e que nós, cumprimos a palavra, vivemos esta palavra. E esta lição, que nós vamos estudar no dia de hoje, traz para nós exatamente sobre isso, que o Senhor promete, Ele não falha, Ele é fiel para cumprir cada uma dessas promessas em nossas vidas. E as condições, em todas as lições nós temos estudado sobre as condições para que nós possamos ser alcançados por essas promessas. E além das condições as quais nós necessitamos impor nas nossas vidas, nos dedicando à palavra do Senhor e a obedecer cada uma dessas dos mandamentos, das ordenanças, nós vimos que nós vamos ver que depende completamente de nós, porque o Senhor Ele é fiel para cumprir, para fazer cumprir cada uma dessas promessas das nossas vidas, a partir do momento em que haja em nós a obediência. E hoje a gente encerra esse trimestre, foi o último trimestre de 2024, e na semana que vem a gente já vai estar falando sobre o novo tema, o primeiro trimestre de 2024, que o tema principal é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse é o novo tema que nós vamos estudar a partir da próxima semana. E é do pastor Ezequiel Soares, esta é a lição. Nós vamos estar estudando a partir do próximo trimestre. E para os jovens é a verdadeira religião, que vai estar sendo desenvolvido a partir da próxima semana. Então hoje, como fechamento da lição, nós temos o texto áureo que está em Números 23 e versículo 19, que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria. Nós temos aqui esse versículo como base para a lição de hoje, onde nos mostra que o Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel para cumprir cada uma das promessas as quais Ele fez para aqueles que vivem em obediência à sua palavra. Porque diferente do homem que fala, não cumpre com o que fala muitas vezes, se arrepende, volta atrás, não cumpre com a sua palavra, o Senhor Jesus, Ele faz cada uma de suas promessas viver nas nossas vidas, nós vemos elas surgirem nas nossas vidas, vemos essas promessas nascerem nas nossas vidas através da fidelidade, através do cumprimento desta palavra nas nossas vidas. Quero convidar você neste momento para tirar este momento para nós meditar na palavra. Aproveite para você participar, Deixa seu comentário, curta, compartilhe com mais alguém, Mande a sua ideia, a sua sugestão. Vamos juntos estudar mais esta lição. Todos são muito bem-vindos, John Leno, Jesus te abençoe, a paz do Senhor. Evangelista Carlos, tudo bem? A paz do Senhor, um dia abençoado para vocês, E vamos estudar mais esta lição em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja conosco, nos direcionando
em mais esta aula, tá? Eu vou me dividir aqui, gente, entre uma plataforma e outra para poder estar ministrando esta aula e vou tentar falar com todos, tá? Que forem deixando aqui os seus comentários para que assim todos possam participar da lição, tá? Uma boa tarde para todos, são todos muito bem-vindos. Vamos lá. A verdade prática da lição diz: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumpre um propósito. Sempre. Por isso, na própria palavra do Senhor, diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia de forma alguma, porque a palavra do Senhor, ela tem um propósito em nossas vidas, e como diz em Jeremias 1:2, o Senhor, o nosso Deus, ele vela para fazer cumprir cada uma das suas palavras em nossas vidas. E o nosso Deus, ele é um Deus zeloso, nele não há engano, nele não há mentira, né? Ao contrário, né, do pai da mentira, que é Satanás, que é enganador desde o princípio, o qual tem o intuito de mentir, de enganar o homem, para que assim ele venha se distanciar de Cristo. O nosso Deus, ele é totalmente o oposto. No Senhor estará a verdade, porque Deus, ele é a verdade, né? E é disso que nós vamos falar hoje. A leitura bíblica em classe está no Salmo 102, do 25 ao 27, depois 2 Pedro 3, do 8 ao 13. Salmo 102 diz assim, ó: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles pereceram, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, diferente de toda a criação que o Senhor fez, que morre, que falha, que cessará, o Senhor Jesus, ele permanecerá para sempre. Ele jamais falha, jamais tem defeito, jamais erra, porque ele é o nosso Deus verdadeiro, eterno, infinito, onipotente, onisciente e imutável. Ele não muda. Em 2 Pedro 3 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. E aí, nós já começamos a entender, às vezes as pessoas se desesperam por causa das promessas que lhes foram feitas, e às vezes essas promessas demoram para poder acontecer em suas vidas. Muitas pessoas acabam desistindo de servir ao Senhor, muitas pessoas se desviam, outras pessoas se entristecem, outras pessoas começam a se corromper por achar que essas promessas não vão mais se cumprir, ou estar se demorando demais para que venha se cumprir na vida. Mas quando nós vamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Deixa sua Bíblia ao lado para nós estudarmos juntos. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para todas as coisas existe um tempo, assim como há um tempo para chorar, um tempo para sorrir, tempo de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. E muitas vezes nós mesmos somos as pessoas, somos, né, aqueles que impedem que geram impedimento para que essas bênçãos cheguem até as nossas vidas. E como que nós geramos esses impedimentos para que essas bênçãos cheguem até nós? Através da nossa desobediência, através da nossa rebeldia, né? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e deixarmos, né, de lado a palavra, não queremos viver essa palavra, porque às vezes, né, nós precisamos renunciar, e aí nós não queremos renunciar, nós queremos continuar vivendo a nossa vida, né, da nossa forma, da nossa maneira, e assim as promessas do Senhor, elas não virão para as nossas vidas. E às vezes nós estamos indo até muito bem no decorrer da nossa caminhada, né? Às vezes muita gente fazem propósitos, né? Tiram períodos para orar, tira períodos para buscar, e quando vê que essas promessas estão demorando, elas cessam. Às vezes a promessa já está ali a caminho, né? A resposta já está a caminho, e acaba perdendo porque não perseverou em oração. E nós conhecemos a história de Daniel, né, quando Daniel estava clamando, orando ao Senhor, e a Bíblia ela é muito clara quando diz que a oração de Daniel, né, havia sido respondida, tinha já resposta, né, para o que ele queria, mas foi impedida a resposta chegar até ele. Então foi enviado
né, vamos dizer, né, o anjo para tirar ali o impedimento. Porque qual era o impedimento? O inimigo que estava atrapalhando, impedindo que a resposta dele chegasse, né, a resposta que Daniel precisava chegasse até a sua vida, até as suas mãos. E muitas vezes nós estamos dessa mesma forma, a gente esquece que existe uma batalha travada no mundo espiritual, né? A gente olha com nossos olhos materiais e só contemplamos o que está aqui à nossa volta, de forma física, de forma concreta, e esquecemos que no mundo material existe uma peleja muito grande, né, das potestades, das hostes malignas, né, dos principados, que trabalham incessantemente para que tanto as nossas orações não sejam elas recebidas, né, bloqueando isso, quanto as respostas delas impedir que elas cheguem até nós. E é por isso a necessidade que nós temos de buscarmos o Senhor constantemente, para que assim o Senhor não venha, né, deixar de cumprir, não, né, vai tardar, porque o Senhor, ele está disposto a cumprir, a velar, a zelar, a dar aquilo que nos prometeu. Depende de mim e de você mantermos zelosos para que nós possamos tomar posse dessas promessas na nossa vida. Israel deixou de receber as promessas quando prevaricaram, quando deixaram de obedecer, né, quando eles passaram a cultuar outros deuses, né, o adultério que o Senhor refere ali, referindo-se a essa vida, né, devassa desses homens e mulheres que conheceram o sobrenatural, que viram, né, o sobrenatural acontecer, viram a olhos nus, não estou nem falando aqui com os olhos espirituais, não, estou falando, né, viram com os seus olhos nus todos os milagres que o Senhor fez, todos os milagres que o Senhor operou. Eles participaram desses milagres, o maná, né, a água fluir da rocha, o Mar Vermelho se abrindo, o Rio Jordão se abrindo, e tantas outras vitórias sobre os seus inimigos, quando eles não tinham, né, não sabiam nem sequer manejar uma arma, e foram vitoriosos. O que é isso? Manifestar do poder de Deus. E mesmo assim eles se desviaram seus corações, os corações apartaram-se do Senhor, e com isso nós vamos ver aquela geração toda perecer no deserto, apenas Josué e Caleb entrando na terra prometida. A promessa era para todos aqueles, sim, mas morreram sem ver as promessas cumprir. Não alcançaram porque foram rebeldes, né? Se desviaram das promessas do Senhor. Da mesma forma, nós vamos ver a vida do povo de Israel quando já estão lá dentro da terra prometida, né, quando Jerusalém ela é destruída, quando, né, o reino norte é destruído, tudo porque o povo esqueceu-se de Deus. Então, quando nós nos esquecemos do Senhor, o que faz, né, com que nós afastamos dos seus preceitos, o que faz nós desviarmos os nossos passos, então voltarmos novamente a sermos conduzidos pelo maligno, e isso aí vai fazer com que as nossas promessas sejam detidas, com que as nossas promessas não venham ser cumpridas em nossas vidas. Por isso nós devemos ter muito cuidado, estarmos sempre vigilantes, sempre buscando, sempre perseverando em oração, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir as promessas, e é necessário nós sermos fiéis também para que nós possamos vermos essas promessas cumprindo nas nossas vidas, né? A introdução da lição, ela diz assim, ó: os homens fazem muitas promessas, mas nem sempre as podem cumprir. Isso aqui é fato, eu comecei falando sobre isso, né? E a razão pelas quais eles não podem cumprir, quais são? É fato, né? Todos os homens, na nossa condição natural, nós somos falhos, nós somos limitados, né? Possuímos a natureza carnal, uma natureza adâmica, e que nos levam a falhar, né? A palavra de Deus, ela é realista nesse sentido. Quando nós vamos ler Eclesiastes capítulo 7, o versículo 20, Eclesiastes 7:20, olha só o que o Senhor nos diz: na verdade, não há um homem justo sobre a terra. Na verdade, não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, né? Este versículo aqui, gente, quero deixar bem claro que não contradiz a declaração de Deus sobre a retidão de Jó, não, tá? Quando o Senhor disse que ele era um homem fiel, um homem justo,
reto e que se desviava-se do mal. O que esse versículo aqui nos mostra? Ele nos mostra uma verdade de que todos os homens pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. E devido ao pecado, devido a essa quebra de aliança que houve entre o homem e Deus, né, todos os homens estavam mortos espiritualmente, estavam distantes de Cristo. E uma vez que eles estão mortos espiritualmente falando, eles estão à mercê do inimigo, a serviço do inimigo. Então, por isso, quando nós falamos de justiça, né, eu acho que eu cheguei a refrisar isso em uma lição, não me lembro agora, mas de qualquer forma vou retornar a falar aqui agora. Quando se fala de justiça, a Bíblia diz que a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia, porque muitos homens, eles querem fazer a justiça do homem, né, ela muitas vezes aguarda um retorno. É você ajudar o próximo querendo algo em troca. Ou muitas vezes você está errando constantemente, está em falha, né? Você prejudica a vida de algumas pessoas, arma algumas situações e por aí vai. E enquanto você está nessa situação, você está dando um pão para um, dando um lanche para o outro, um almoço para outra pessoa. Mas e as suas atitudes não são atitudes que agradam ao Senhor pelo fato de você ajudar um necessitado. E a sua vida, as outras demais coisas que você faz, a desonestidade em outras áreas. Então, essa justiça que o homem pratica, né, querendo justificar, né, os seus erros, querendo apagar os seus erros, isso não é justiça. Porque os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, elas são apagadas apenas através do sangue carmesim, através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo. É Ele que nos purifica de todos os pecados. As nossas obras não nos levam à salvação. Não é as obras, é pela graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela fé no sacrifício de Cristo que nós somos salvos. E se não houver essa fé nesse sacrifício, nós não somos alcançados pela graça. E uma vez que nós temos fé, essa fé salvífica, é esta fé que faz com que nós façamos boas obras. Então não adianta eu viver uma vida de pecado, né, e eu achar que a minha forma de ajudar o próximo vai lavar os meus pecados, vai sanar os meus pecados, vai me curar. Não vai, né? Isso aí é só um engano. Então, quando o Senhor nos deixa claro, né, na verdade não há um homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Às vezes nós erramos, muitas vezes, né, com coisas que nós achamos que não tem nada a ver, são coisas que não são gritantes, como nós vamos ver aqui na própria palavra, onde nós vamos ver que existem pecados que são para a morte, outros pecados que não são para a morte, né, pessoas que às vezes acabam discriminando outras pessoas sem mesmo perceber, né, essa acepção de pessoas que muitas vezes é feita e o homem não chega a notar essa acepção que é feita, quando eu dou algumas prioridades, e essas prioridades, né, muitas vezes está fora dos padrões bíblicos, e nós vamos ver que nós erramos, que nós pecamos nas pequenas coisas, nós acabamos falhando. E são coisas que nós devemos sempre examinarmos, procurarmos, né, Cristo, porque nós sozinhos nós temos que ter em mente que nós não conseguimos, não somos capazes de nada. Tudo é obra do Espírito Santo. E aqueles que estão abertos para esta obra ser feita através do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, ele sempre vai perceber essa ação de qual forma? Quando ele vê que coisas que ele era apegado, coisas que ele sempre tinha o costume de fazer ou usar, né, sempre deter para si, pouco a pouco isso vai saindo de sua vida. E quando você percebe, nossa, eu gostava disso, eu fazia isso, eu tinha isso comigo, e de repente você vai ver que o Espírito Santo vai trabalhando, mas precisa de nós estarmos abertos para essa ação. Nós precisamos nos entregar para que o Senhor trabalhe limpando, né? Porque é assim que acontece conosco, é uma limpeza que não é 100%, não é de uma única vez, ela é gradualmente feita, e isso vai ser até Jesus Cristo voltar, né? Não é feita de uma única vez, por isso que nós devemos perseverar em oração, nessa busca constante, para que nós não viemos, né, nos perder na nossa caminhada, para que nós não viemos, né, nos distanciar de Cristo e impedir que esta obra venha a ser feita em mim, venha a ser feita em você, porque há necessidade dessa santificação, o qual o escritor Hebreus fala, né, sem a qual nós não
conseguiremos, né, herdar o reino dos céus. Então, né, parece até uma contradição para muitas pessoas quando diz, né, quando nós lemos este versículo, que na verdade não há um homem justo sobre a terra, mas não existe contradição nisso, não há nenhuma contradição, né? Quando nós paramos para examinar, nós vamos ver que nós erramos constantemente, mesmo nós estando servindo ao Senhor, mas nós procuramos o quê? Melhorar, a não permanecer na mesma. Nós procuramos a cada dia nos libertar deste pecado, a nos libertar dessas coisas que causam mal à nossa saúde espiritual e aproximarmos mais de Deus, dia após dia. E a palavra de Deus, contudo, nos revela dois tipos de pecado. Quais são os dois tipos de pecado? Eu falei ainda há pouco, né, que é o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Lá em 1 João, abra sua Bíblia comigo. 1 João, capítulo 5. João, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 16 e o versículo 17. 1 João, capítulo 5, não é evangelho, tá, gente? É epístola de 1 João, no capítulo 5. Tá lá no finalzinho. Você vai para Apocalipse e volta, que aí você encontra o livro de João. No capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim, ó: se alguém vir seu irmão cometer pecado, se alguém ver o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. Se alguém ver o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então nós vamos ver pecados que levam à morte e outros pecados que não levam o homem à morte. Nós estamos falando de morte espiritual, tá bem? Irmão Antônio, a paz do Senhor, Jesus abençoe. Xadreque, Mário, é isso? Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe. Graças a Deus, tudo bem, são todos bem-vindos, que Jesus continue os abençoando, tá? Então, vamos lá, gente. Quando a Bíblia nos fala, né, nós estamos lendo em 1 João no capítulo 5, versículo 16, versículo 17, quando João refere, né, sobre os pecados que é para a morte e pecados que não é para a morte, nós vimos que tem pecados que nós vamos orar quando o pecado não é para a morte, e a igreja precisa orar. Para quê? Para que Deus dê vida, para que Deus dê vigor, para que Deus restaure essa pessoa, porque a restauração das vidas, né, é preciso sim, e ela é feita através da palavra e através da oração, através de uma vida espiritual com Deus, um relacionamento com Deus. Só há possibilidade dessa renovação, dessa restauração, desta força, desse vigor, desta comunhão através da oração, através da palavra, onde nós vamos ter intimidade, conhecimento e intimidade. A paz do Senhor, irmão Antônio Marcos, Deus o abençoe. Então, este é o meio para que o homem ele possa ter esse relacionamento com Deus. E para quem, né, busca o Senhor continuamente, para quem tem uma vida de oração, para quem vive a examinar a palavra, muitos já sente uma dificuldade, sente uma opressão já no mundo espiritual, né, que muitas vezes faz com que, né, nós venha dificultar essa busca, essa intercessão. Mesmo em momentos de oração, jejum, de separação, a gente vê essa batalha, né, intensificando muitas vezes, né, com coisas chamando, levando o homem a pecar. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o pecado ele não está só na execução, mas quando vem já para a mente. Nós vamos ver Jesus ensinando isso, né, quando os fariseus estão condenando, julgando, e o Senhor fala assim, ó, porém você acha que o adultério é só quando, né, vai ali para o ato físico. O Senhor fala, pois eu vou muito além. Ele já começa aqui na sua mente. Ao desejar, já está prostituindo. Então tem muitas coisas que às vezes nós não fazemos, mas estamos desejando aqui no nosso coração, né? E aí, isso aí é pecado. E a gente precisa se libertar disso. Precisa, né, uma busca contínua para que o Senhor possa nos libertar.
E quando João faz a distinção desses dois pecados, né, que nós vimos que quando ele fala no versículo 17, há pecado que não é para a morte, ele faz a distinção entre os dois tipos de pecado. O menos grave, que ocorre de forma inconsistente, sem a pessoa querer, e que não leva imediatamente à morte espiritual, né? E pecados terríveis, que já evidencia a rebelião contra Deus, contra a sua palavra. E aí nós vamos ver, né, que o resultado é de imediato a morte, né, e nós precisamos a separação. Nós vimos lá a desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando eles pecam, né, desobedeceu uma ordem do Senhor, eles de imediato, eles perdem essa comunhão, eles são expulsos lá do Jardim do Éden, quebrando essa aliança com Deus. Então nós vamos ver daqui a pouco a gente vai ver lá em Gálatas, né, que são pecados que matam o homem no ato, morte espiritual, e outros que não morra, como o adultério, como o assassinato e outras coisas, a mentira, o engano, mas pouco a pouco, se o homem não tiver cuidado, ele morre espiritualmente, aos poucos, né? E nós vamos continuando aí na lição. Pecado para a morte é todo aquele que é cometido contra, tá, a palavra de Deus de modo explícito, e que se não for confessado e deixado, né, com arrependimento, porque quando nós confessamos e deixamos, porque houve realmente um arrependimento, nós vimos que esse arrependimento vai evitar que produza a morte espiritual, o que equivale, né, à condenação eterna. Então, por isso, nós devemos sempre estar em vigilância. Se pecou, não oculte o seu pecado, peça perdão ao Senhor, confesse o seu pecado e deixe o seu pecado, né, para aqueles que são membros, não participe da ceia do Senhor de forma indevida, como o próprio apóstolo fala, né, muitos, né, que comem, né, mas é comer para sua própria condenação, porque estão com uma vida em pecado e não confessam o seu pecado, e mesmo assim está participando do corpo de Cristo. E aí ele diz, por isso que há entre vós muito fracos e doentes. Muitos fracos e doentes. Que fraqueza é essa? Espiritualmente falando, fraqueza espiritual. Pessoas já não têm mais ânimo para estar na casa do Senhor. Pessoas não têm mais desejo de adorar. Não têm mais desejo de dobrar os seus joelhos. Às vezes a igreja está toda, né, envolvida em uma adoração, adorando o Senhor, né, buscando, né? E nós vemos outras pessoas que parece que nada está acontecendo. Está totalmente desligada do mundo espiritual. Por quê? Por causa dessa condição espiritual. O pecado que acha que está em oculto, o homem não vê, mas o Senhor vê. E a minha salvação, ela vem do Senhor. Então a minha preocupação deve ser relacionada a Cristo. Deve ser relacionada a Ele, a posição que eu tenho mediante a Ele, porque eu sou serva dele, estou para servir a Cristo, não é o homem, é para servir a Cristo. O meu Redentor é Cristo, o meu Salvador é Cristo, o meu Senhor é Cristo. Então tudo que eu tenho e sou, eu devo a Ele. É Ele que me conduz, é Ele que me orienta, é Ele que me dá a vida. Se eu estou respirando hoje é porque Ele me dá o ar que eu respiro, é Ele que me dá saúde para tudo, vem dele, tudo é por Ele, é por causa dele, toda a honra, toda a glória é para Ele. Então eu tenho que me preocupar com Cristo. E a partir do momento que eu não tenho mais essa preocupação, estou vivendo a vida de pecado, escondendo do homem, né, e estou achando que está tudo bem. Mas como fica a minha adoração? Minha adoração vazia, uma adoração vã, porque não passa do teto. Essa adoração, ela não é recebida, né? E muitas vezes nós adquirimos enfermidades espirituais para a nossa vida, né? Enfermidades também físicas, devido ao pecado oculto, o câncer, né? Quantas pessoas que estão no leito de morte no momento da agonia entram em desespero, né? Buscando, chama alguém, chama fulano, chama tal, para poder pedir perdão, liberar o perdão, porque isso traz um mal muito grande, e nós devemos ter cuidado com isso. Por isso o Senhor diz assim na palavra dele, do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Por isso exige de mim, de você, um compromisso com essa palavra. Devemos evangelizar, devemos pregar, devemos levar essa palavra, ensinar essa palavra. Sim, é nosso dever fazer isso, mas devemos examinar a nossa vida. Todos os dias estarmos nessa busca contínua, pedindo, Senhor, talvez os meus olhos estejam vedados, talvez eu não estou conseguindo ver, talvez eu esteja como Paulo, com meus olhos cheios de escamas,
e eu não consigo ver o que está de errado em mim, então eu te peço, pega água para mim. Então eu peço que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa enxergar, para que eu possa ver o que há de errado comigo, né? Talvez tenha algo que está impedindo a ação do Espírito Santo e eu não estou conseguindo ver, mas me ajude nas minhas fraquezas e o Senhor vai nos ajudar, né? E algumas listas de pecado para a morte, elas podem ser identificadas na própria Bíblia Sagrada. Obrigada. E uma delas é bem conhecida quando nós lemos lá no livro de Gálatas, né? Abra a sua Bíblia aí pra gente ler. Gálatas no capítulo 5. É interessante, né, quando nós identificamos estas falhas e começamos essa busca de forma incessante para que o Senhor nos liberte, porque nós temos esse reconhecimento que a nossa salvação vem deles e nós só conseguimos essa libertação também através do Senhor. E é necessário a gente nos libertar desses frutos da carne e deixar que os frutos do Espírito, né, eles gerem em nós, se desenvolvam em nossas vidas. É luta constante, não é fácil, existe uma luta, uma batalha travada todos os dias para que nós consigamos nos libertar e termos uma vida, né, de forma que nós venhamos agradar a Deus, mas não é impossível. Gálatas no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, ele diz assim, ó. E é interessante, eu vou ler do 18, né? Eu gosto sempre de reforçar quando eu leio essa passagem, ler o versículo 18, porque o versículo 18 ele diz assim, ó: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. E aí ele começa a dizer quais são as obras da carne, quais são elas? A prostituição, porque esses aqui já são pecados, né, que leva o homem à morte, os pecados que levam o homem, né, a distanciar de Deus, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha só, então, ou seja, nós temos promessas do Senhor para as nossas vidas? Temos sim, mas quando esses frutos da carne estão na nossa vida, vai ficar difícil dessas promessas se cumprirem em nós. Por isso a necessidade de nós nos libertarmos dessas obras carnais, para que nós possamos então sermos alcançados por essas promessas. E essas práticas, né, através dessas obras da carne, elas vão impedir que o homem herde o reino de Deus. E aí nós vamos ver que a caminhada está sendo em vão. Nós estarmos na casa do Senhor, enquanto nós estamos praticando tais obras e não buscando a libertação, é em vão. Há necessidade que nós nos libertamos dessa natureza pecaminosa, né? Nós precisamos resistir a esses pecados, como mortificando a nossa carne. E como que a gente vai mortificar? É uma guerra espiritual. Essa guerra ela é de forma contínua. Não é só um dia, não é só uma tarde, não é só uma semana. É de forma contínua que nós vamos travar esta guerra e nós vamos vencer através do poder do Espírito Santo. É somente através do poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir vencer cada uma dessas pelejas em nossas vidas. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 4, olha só o que o apóstolo Paulo ele nos ensina. Romanos, no capítulo 8, versículo 4 ao 14. Aliás, é Romanos 8, tá? Eu investi Romanos 8, do versículo 4 ao versículo 14.
Ele diz assim, olha o que a Bíblia nos ensina, né? E nós devemos ter cuidado e vigiarmos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andar segundo a carne. Quando é que eu ando segundo a carne? Quando eu estou cumprindo com esses desejos aqui. Quando eu estou mergulhado na prostituição, na lascívia. Lembrando, gente, que a lascívia aqui é a sensualidade. É pessoa que segue as suas próprias paixões, seus próprios desejos, tá? E aí, a ponto de perder até a vergonha. Isso é lascívia. Às vezes a gente confunde, né, o sentido. E prostituição aqui também é todo tipo de imoralidade, tá? Todo e qualquer tipo de imoralidade sexual está se referindo à prostituição. E as feitiçarias a gente já sabe, tudo que envolve espiritismo, magia negra, adoração a demônios, uso de drogas e outros materiais na prática de feitiçaria, né? Tudo isso é constituído, né, quando ele fala de feitiçaria, né, está se referindo a essas coisas. E porfias aqui está se referindo à briga, à oposição, luta por superioridade, que nós vimos o homem fazer isso constantemente, nesta briga por poder, por querer controlar, por querer mandar. A ira todo mundo já sabe, né, que refere-se à fúria. As pelejas, né, muitas delas por causa da ambição egoísta do homem, a cobiça pelo poder faz com que seja travada essas pelejas. As dissensões, as quais está se referindo aí, né, a origem dessa palavra do grego, ela quer dizer introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus, tá? Essa palavra dissensões aí, ela tem esse significado. Aqueles que colocam, inserem instruções, ensinos da palavra, sem respaldo da palavra de Deus, né? Aqueles, os denominados falsos mestres, as heresias. É por isso que a gente tem que buscar entender o significado da palavra para poder a gente conseguir entender do que se está falando. As heresias a gente já sabe que são grupos que estão divididos dentro da própria igreja de Cristo, e esses grupos eles formam, né, de forma egoísta suas próprias ideias, suas próprias convicções, né, sua própria interpretação, e isso acabam destruindo a unidade da igreja, né? Isso é muito perigoso. A inveja, né, que isso aí a gente já conhece muito bem, que é uma antipatia ressentida por outras pessoas, querer aquilo que não pertence, né? Inveja o ministério, inveja a sua forma de vestir, o teu andar, né? A sua casa, a família que você tem, a vida, até mesmo a tua vida, a tua comunhão que você tem com Deus. Muitas pessoas acabam invejando, e é um pecado que leva as pessoas à morte, né? O homicídio, né, que nós conhecemos, que é o matar o próximo por perversidade, né? E a tradução desse termo, ela está embutida em tratar-se de práticas conexas, tá, a essas. Tanto que quando nós lemos na Epístola de João, a Bíblia diz que aquele que despreza o seu irmão, aquele que maltrata o seu irmão, ele é homicida também. E o homicida, ele não herdará o reino dos céus, né? Eu não tinha anotado essa referência, mas eu acho que foi marcado ela aqui na Bíblia. Deixa eu passar para vocês. 1 João no capítulo 3, versículo 15. Que diz assim, ó: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. 1 João capítulo 3, o versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, viu? Qualquer um que aborrece o seu irmão é homicida. E o homicida não tem parte no reino de Deus. Então, olha só, é mais um motivo para aqueles que têm promessas, né, nas suas vidas, não ver essas promessas se cumprindo, não ver as promessas de Cristo cumprindo na sua vida. Vê se você está encaixado em alguma dessas coisas, né? Como você tem tratado o seu irmão, como você tem visto o seu irmão. Talvez você tenha desprezado, talvez quando ele foi consagrado, quando as pessoas são levantadas, alguma coisa, isso gera inveja em muitas pessoas, e você vê que o invejoso aqui é morte, espiritualmente falando, ele está morto, a sua relação com Deus, né, doente, então não tem possibilidade de manter esta comunhão. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui em destaque é a grotonaria, porque quando a gente fala de grotonarias, a gente leva às vezes só para o comilão, né? Aquele que come bastante. E nós vamos ver que não é só isso. A paz do Senhor, irmão Frank, Deus o abençoe. Evangelista Carlos, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Irmão Pedro Gás, obrigada, tá, gente, por estar
participando. Obrigada aqueles que estão já compartilhando com alguém também. Irmã Aderaldo, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, Deus lhe abençoe. Vai compartilhando com alguém, vai deixando o seu comentário, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Maria Augusta, obrigada, Maria Augusta, Deus lhe abençoe, tá? Todos vocês, que Deus vai abençoando. Gente, talvez eu passei alguém e eu não vi, vai deixando aqui embaixo, vai colocando a mensagem de novo, tá? Eu falei, tô tendo que acompanhar aqui em duas plataformas ao mesmo tempo, tô tentando. Tem uma que é mais fácil pra mim, a outra, mas a gente vai fazendo o possível. E uma deu problema, calma aí que eu vou tentar voltar aqui, tá, gente? Vou tentar voltar. Voltei. Vamos lá. A glutonaria aqui se refere o que? A diversões, festas, tanto com comida como bebidas, de modo extravagante, de modo desenfreado. Então, tudo isso é glutonaria, tá? E aí a gente tem que ter cuidado com isso. E essa glutonaria, geralmente, quando isso acontece, nessa comida, essas bebidas, né, de modo extravagante, as pessoas sempre acabam perdendo a sua sobriedade, né? Por isso que a Bíblia fala, estejais sóbrios, não embriagueis, não vinha aqui a contenda, porque sempre quando a pessoa sai do seu normal, né, ela acaba fazendo coisas desagradáveis. E a gente vê que a maioria dessas pessoas que vivem nesse tipo de glutonarias, né, tanto no excesso de comida quanto no excesso de bebidas, elas acabam se envolvendo com drogas, sexo ilícitos e coisas semelhantes. Então vê que aquela condição que ele está ali, fora de si, os leva a fazer coisas que vão sujar a sua imagem, né, que vai tirar a paz deste homem futuramente, acaba envolvendo em problemas. E nós precisamos, né, como servos do Deus vivo, não nos envolvermos com esse tipo de coisa, tá? Então, por outro lado, o pecado que não é para a morte é todo aquele que é cometido, às vezes, até de modo inconsciente, como eu falei, né? E aí, nós devemos vigiar em relação a isso, ter cuidado com a maneira que nós tratamos, se você é líder, né, a maneira com que nós tratamos os liderados, para que nós não venhamos fazer diferenciação entre um ao outro, dar mais privilégio a um do que ao outro. Então, tudo isso, né, são coisas que é pecado, porque o Senhor não faz acepção e nós não podemos fazer acepção, e às vezes nós acabamos fazendo sem mesmo percebermos. Então devemos ter cuidado, cuidado com isso. Aleluia. Isso aí, irmã Aderaldo, graças a Deus por essa oportunidade. E aí ele diz assim, ó, há ocasiões que alguém faz acepção de pessoas sem mesmo perceber. Fato, que eu falei para vocês. Só que Tiago, vamos lá para Tiago, no capítulo 2, no versículo 9, nós vamos ver que está passando por uma coisa parecida na igreja, onde as pessoas estão fazendo essa acepção de pessoas também. Irmão Genival Anjos, a paz do Senhor, bem-vindo. Vamos ver lá em Tiago 2, o versículo 9, o que o Senhor diz para nós. Tiago, capítulo 2 e o versículo 9. Enquanto vocês encontram... Diz assim, ó, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores, viu só? Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos. E nós devemos ter muito cuidado. Olha, a gente vê muito isso acontecer. Às vezes a gente recebe pessoas na igreja em condição de rua, pessoas mais pobres, pessoas mais carentes, né? Às vezes a pessoa não... Por ser uma situação de rua, às vezes não teve nem como tomar um banho, né? Às vezes está com odor e às vezes as pessoas se afastam, né? Às vezes são pessoas viciadas que estão com cheiro muito forte do álcool, até mesmo da droga, e aí as pessoas se afastam, não querem estar próximo dessa pessoa, e é fazer acepção. A gente compreende que tem pessoas que às vezes não conseguem passar mal por causa daquele cheiro, por causa daquele odor, mas a gente tem que se esforçar, fazer alguma coisa para que essa pessoa não venha perceber e acabar afastando essa pessoa, porque é o que o inimigo quer, né? Às vezes a pessoa teve tanta dificuldade, já lutou tanto para poder chegar ali, conseguir entrar no templo, e quando entra no templo, às vezes ele sente essa rejeição,
ela sente esse desprezo e acaba não retornando mais. E aí é a acepção de pessoa, porque se fosse um bonitinho, um cheirosinho, todo arrumadinho, a gente abraçava, sorria, né? Era assim a nossa atitude. E isso desagrada o Senhor. E isso também é pecado. Nós estamos fazendo a acepção de pessoa. Quando nós abraçamos aquele que tem uma condição boa, desprezamos aquele que é mais pobre. Quando nós, né, acolhemos para nós aquele que vive sorrindo e aquele que já está mais com a carinha mais fechada, mais entristecido, e às vezes é porque ele está machucado, está ferido com os problemas da vida, né? A gente não sabe as dificuldades que essa pessoa enfrentou durante o dia e nós já olhamos para essa pessoa julgando, apunhalando, sem saber o que se passa. E não é o nosso dever. O nosso dever é levar a palavra, ensinar a palavra e abraçar a todos, independente do que eles estão vivendo, do que eles estão demonstrando, do que está aparecendo. Essa deve ser a nossa obrigação, assim nós devemos nos portar, porque a acepção de pessoas, nós vimos aqui, nós estamos transgredindo a lei. E quando, no entanto, vemos como o Senhor é revelado na Santa Palavra, percebemos que ele jamais falha. Ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onisciente e imutável. Mas nós falhamos, nós acabamos de ver na palavra, nós erramos. Muitas vezes esses frutos da carne estão na nossa vida e nós precisamos deixar. Muitas vezes nós acabamos fazendo essas acepções e nós precisamos não fazer as acepções e buscarmos a libertação, né, para que nós não viemos, né, cometê-las, porque para que e por quê? Para que nós não viemos ser pego de surpresa na grande dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então a gente deve ter muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. E aí nós vamos ver... Eita, gente, calma aí que deu problema aqui. Nós vamos ver, né, a necessidade que nós temos de vivermos essa palavra, gente, essa busca de forma constante. Não deixar de forma alguma que o inimigo de nossas almas nos sete e nos faça com que nós venhamos perder esta comunhão com o Senhor. Vamos lá. Gente, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui, que eu não estou conseguindo tirar de jeito nenhum. Eu não sei se alguém foi conectado na outra plataforma, vai saber de que eu estou falando. Desconecta para mim, por favor, tá? Que acabou compartilhando com alguém aqui e travou e não quer sair de forma alguma. Só Jesus. Ai, Jesus amado. Vamos lá, gente. Eu vou deixar assim, porque senão vai acabar interrompendo a live na outra plataforma. Vamos lá. Continuando, a primeira parte da lição diz assim, ó, Deus é infalível. Deus é infalível. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui agora. Vamos lá. Deus é infalível. Em toda a Bíblia não há uma só referência que indique que Deus falhou em suas palavras. Nos seus planos ou nas suas promessas, ele é o único ser no universo que é, e ao mesmo tempo de modo absoluto, onisciente, onipresente, onipotente e imutável. Com esses atributos, Deus nunca falhou, não falha e nunca falhará. Olha o que ele diz lá em Salmo 102. Vamos lá, para Salmo 102, tá na lição também, tá? Vamos lá para o livro de Salmos, de número 102. Vamos ler os versículos 12, versículo 12, que diz assim, ó, mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, e a tua memória de geração em geração. Já começa por aqui, né? O Senhor permanecerá para sempre, o homem não. Vamos lá para o versículo 25 até o 28. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupas mudarás e ficarão mudados. Mas tu é o mesmo e os seus anos nunca terão fim. Ou seja, o Senhor é imutável. Deus, ele não muda de forma alguma. Deus não muda. E nós é que falhamos, nós é que erramos. Por isso que as promessas do Senhor, elas jamais vão deixar de serem cumpridas na vida daqueles que realmente seguem ao Senhor. Na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Ela se cumpre. Porque o Senhor é fiel para fazer cada uma delas se cumprir nas nossas vidas. Miguel, a paz do Senhor, que Jesus lhe abençoe. A palavra de Deus é infalível.
Nós sabemos disso, né, que tudo que Deus prometeu a Israel, ele cumpriu. O Senhor cumpriu, mas Israel foi quem deu as costas para o Senhor, né? E aí, olha só, quando nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, olha o que o Senhor nos diz. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Segundo tudo o que ele disse, ou seja, segundo tudo que o Senhor falou, ele cumpriu. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele falou para Abraão, quando ele tirou, né, quando ele sair do meio da sua parentela, daquela terra que ele morava, e para o local que ele ia mostrar. E ali o Senhor mostrou a ele, disse, ó, que tudo isso aqui será teu. Abraão morreu, não viu, né, as promessas se cumprirem, cumpriram na vida dos seus descendentes, porque o Senhor também falou para Abraão que os seus descendentes ficariam, né, como escravos por 430 anos. Mas o Senhor falou que eles iriam, né, alcançar a terra, o qual o Senhor havia prometido. E o Senhor fez cumprir. O Senhor fez cumprir a palavra dele. Não porque aquele povo merecia, mas para que a palavra do Senhor fosse cumprida, como ele prometeu para Abraão. Porque a palavra dele é infalível. E aí ele diz assim, ó, segundo tudo que ele disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Foi Moisés quem escreveu. Quando Deus criou o homem, a comunicação era verbal e até presencial antes da queda. E ouviam a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 3 e 8, então, de Gênesis, né? Quando o Senhor tinha essa comunhão com o homem, quando o homem tinha essa comunhão com Deus, né, aliás, e ela é quebrada. Tu vê que na variação do dia, o Senhor estava ali palestrando, o Senhor estava conversando com o homem, e o homem perdeu essa comunicação, essa intimidade com o Senhor, a partir do momento em que ele pecou. Mas só que lá quando o Senhor usa Moisés, nós vamos ver o Senhor falar com Moisés, né, ali através da sarça ardente, o Senhor apareceu para Moisés. Nós vamos ver o Senhor falando com Noé, depois também mandando ele construir a arca, né, e essa arca seria para salvar a sua família, né, e os animais, para que pudessem então repovoar a terra após o dilúvio. Noé estava pregando durante todo esse tempo, mas as pessoas não deram credibilidade, não acreditaram. Mas não foi porque o povo não acreditou que o Senhor deixou de cumprir o que havia falado para Noé. Ele falou que, né, a terra seria inundada, viria o dilúvio. E assim foi feito, porque a palavra do Senhor é verdadeira, gente. E ainda hoje nós vemos que multidões continuam sem dar ouvido à palavra do Senhor, sem dar ouvido à voz do Senhor. Muitos não creem, muitos têm raiva e às vezes criam raiva até mesmo daquelas pessoas que estão levando a palavra. Acaba não gosta da palavra, recusa a palavra e acaba também me recusando. Obrigada, Luzia, Deus abençoe, tá? Deus abençoe. E aí nós devemos ter cuidado com isso, gente. Esse desprezo. E se você está sendo desprezado, eu vou te pedir também, não se entregue. Não se entregue, porque o Senhor diz que a gente vai ter aflições, assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então é uma promessa do Senhor também para nós, é uma promessa para a minha vida, é uma promessa para a sua. Ainda que o inimigo se levante, ainda que pessoas se opõem, ainda que a sua família te opõe, porque as maiores oposições nós enfrentamos dentro da nossa família, né, material, e dentro da nossa família também espiritual, casa e igreja, igreja e casa. As nossas maiores lutas são travadas nesses dois ambientes, mas o Senhor nos promete a vitória, assim como ele venceu as pelejas, as tentações, né, o homem desprezando, recusando a sua mensagem, né, a gente vai ver que não era um homem qualquer, eram os fariseus, homens que tinham conhecimento da palavra, escribas que, né, reescreviam a palavra. Nós vamos ver esses homens o tempo todo, a própria multidão a que Jesus curou, que acompanhava Jesus, né, e Jesus liberava a cura, né, para essas pessoas, foi a multidão que estava gritando para poder crucificá-lo. Foi a multidão que gritou para soltar Barrabás, um criminoso, um perigoso, e prender Jesus. Então nós vamos ver isso acontecer ainda nos nossos dias. Por isso que tudo que está na palavra, o Senhor deixou para nós vermos, vai servir de exemplo, né, para que nós não viemos desfalecer, para que a gente não venha perder, para que a gente não venha enfraquecer, deixar de caminhar, porque a sua salvação ela é muito preciosa, a sua vida é preciosa. Imagina, se nós queremos viver aqui,
neste mundo da melhor forma possível, termos conforto, queremos ter uma vida sossegada, nós queremos o que é de melhor para nossas vidas, para a vida da nossa família, dos nossos filhos, para a nossa casa, mas nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro, mas mesmo assim nós lutamos para conquistar as coisas, para nos fazer feliz, né? E aí, se nós lutamos, enfrentamos tantas situações para poder manter uma vida justa aos nossos olhos, né? Uma vida que dê para a gente levar, né? Um equilíbrio, né? Um conforto na nossa casa, querendo melhor, lutamos por essa melhora na nossa vida, sabendo que é passageiro e tudo que a gente constrói, busca aqui na terra, esses tesouros materiais vão ficar aqui, por que não lutarmos pela nossa vida espiritual, pela construção do nosso lar espiritual? Por que não buscarmos o Senhor incessantemente, né, ajuntando esses tesouros nos céus também para a nossa morada eterna? Porque ali sim é eterno, aqui é passageiro, mas lá é uma eternidade que nós temos com o Senhor. Por isso vale a pena você se esforçar dia após dia. Lembrando que as aflições deste mundo, elas nos fogem a cada dia a nos tornarmos pessoas melhores, a nos aproximarmos mais de Deus. Muitas vezes, tudo isso que nós passamos e sofremos serve para aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo, para nós ficarmos mais fortes na nossa caminhada, porque como o ouro, né, ele é jogado, lançado ao fogo para que as impurezas sejam retiradas, nós também passamos por esse mesmo processo, para que essas impurezas sejam retiradas, nós somos lançados ao fogo, e ao fogo são as provações do dia a dia, nessa fornalha, são as lutas do dia a dia que nós passamos. E por isso nós não desanime por causa disso não, tá? A paz do Senhor, irmão João Carlos, bem-vindo. Jesus abençoe. Miguel Albuquerque, bem-vindo, tá? Deus abençoe todos vocês. Vamos lá. Deus, ele não mente, nem se arrepende. E aí entra outra coisa que a gente vai ver ainda há pouco. Às vezes tem palavras que, quando fala assim, Deus se arrependeu, a gente acha que o Senhor está contradizendo a palavra, mas aí a gente precisa, porque a gente está aqui reunidos, né, estudando, para que a gente venha ter a compreensão e saber que a palavra, ela não é mentirosa, o Senhor não contradiz, mas ela é verdadeira, tá? E aí, ó, Deus só fez e faz tudo o que é certo, correto e perfeito. Isso aqui é fato. O Senhor, ele não faz nada errado, muito menos de forma imperfeita. Ele não tem nenhum motivo para arrepender-se no sentido de que nós conhecemos na experiência humana, né? Às vezes nós fazemos coisas e bate aquele arrependimento, deveria não ter feito nada disso, deveria ter deixado isso para lá. E alguém, no entanto, né, algumas pessoas levantam questionamentos a respeito desse texto, assim, mas ele disse que arrependeu. E aí vamos lá. Quando a Bíblia diz que Deus não mente nem se arrepende, isso aí é fato. Vamos lá. O profeta Balaão, a princípio, quis fazer a vontade de Deus. Quando ele foi convidado por Baraque para poder amaldiçoar Israel, mas Deus deu a dizer a Balaque o que ele não esperava ouvir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria? Ou falaria e não confirmarias? Está lá em Números, capítulo 23, o versículo 19. E aí ele diz assim, ó, pois contra Jacó não vale, nem encantamento, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel. Que coisa Deus tem feito? Números 23 e 23. Esta é uma característica essa é uma característica do Deus da Bíblia. O que ele fala, cumpre e confirma. Ele disse ao profeta Jeremias, lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que és que vês, Jeremias? E aí Jeremias diz, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, Deus, ele não se arrepende. Quando nós vemos lá em Gênesis, por causa da corrupção, por causa da violência do mundo, Deus disse o quê? Vou mandar um dilúvio. Esse dilúvio é um juízo do Senhor sobre a humanidade.
por causa dos seus pecados, por causa da depravação em que o homem está vivendo. E Deus mandou que Noé construísse a arca, e para que ele salvasse a si mesmo, a sua família, bem como alguns animais fossem perseverados em vida, aves, né, tivessem vida para que pudessem reproduzir. Né? Nós vimos essa promessa do Senhor. E aí quando nós vamos lá para o livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 20, o Senhor diz assim, ó, 13:20. Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava para a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ou seja, enquanto Noé estava pregando e as pessoas estavam duvidando, não deram credibilidade, acharam que Noé estava sendo maluco, o Senhor então, chegado o tempo determinado por Deus, né, enviou, fechou a porta da arca, enviou-se o dilúvio sobre a terra, e aí vai dar continuidade a essa geração, né, com a família de Noé, os descendentes de Noé, aqueles animais que foram então salvos. E viu o Senhor que a maldade se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação e pensamento do seu coração era só má, de forma contínua. E aí, em Gênesis 6, abram aí Gênesis 6. Agora a gente vai chegar no texto onde a gente está comentando, né, para que a gente entenda o que o Senhor quis dizer. Gênesis 6, versículos 5 a 7, ele diz: aí viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha só, gente, quando nós lemos esse versículo, a gente vai ver que Deus se revela de que forma? Como um Deus pessoal, né, para com o ser humano, passível também de emoções, desagrados, né, e principalmente uma reação contra o pecado de forma deliberada, que era a situação que esse povo vivia, de rebelião contra o próprio Deus, porque é assim que o homem se porta quando ele está distante de Cristo, quando não há um arrependimento, né? E essa palavra aqui, arrependeu-se, significa que por causa do trágico pecado da humanidade, por causa do posicionamento deste homem, de como esses homens estavam vivendo, sua atitude, a atitude de Cristo, por ser um Deus misericordioso, por ser um Deus longânimo, né? Ele mandou o juízo sobre a terra para destruir aquele povo devido ao pecado, mandou. Mas o significado dessa palavra, arrepender-se aqui, é entristecer. É isso que está acontecendo aqui. Entristecer é o sentido para esta palavra. E nesse texto, né, nas maiorias das versões bíblicas, está escrito arrependeu-se. Né? A maioria das versões bíblicas, né, essa palavra entristeceu mais que se usa. Se você tiver uma versão aí diferente, da João Ferreira de Almeida, né, você vai encontrá-la. Deixa eu pegar aqui essa versão. Gênesis no capítulo 6. Na versão NAA, tá? Essa versão aqui, ó. Ela já usa a palavra entristecer-se e não arrepender-se. Olha só o que diz. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Então o Senhor entristeceu. Aí tu fala, Elaine, mas então a Bíblia está errada? Não, não está errada. A paz do Senhor, irmão Assis, não está errada, não está contradizendo. Eu te dei uma aula, qualquer dia desse eu gravo novamente, de preferência uma live, onde eu falei para vocês explicando. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, em grego e pequenas partes em aramaico. Então a gente precisa entender primeiro o contexto daquela história, a gente precisa procurar os significados daquela palavra de acordo, né, com a origem dela. Por exemplo, aqui é uma palavra grega, uma palavra hebraica, né, aliás, e aí nós devemos entender qual o significado dessa palavra no hebraico, o que ela quer dizer pra gente. E aí quando a gente procura o significado, a gente vai ver que não é o arrepender, esse arrependimento do homem, de fazer algo errado e se arrependeu, porque o Senhor não faz nada errado, o Senhor faz tudo certo. O Senhor não erra, quem erra somos nós.
Apesar da onisciência de Deus, saber do que nós somos capazes de fazer, mas as promessas dele continuam na nossa vida, porque a Bíblia diz que o Senhor não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas sejam salvas, que todas venham ser alcançadas pela palavra. Não é interesse do Senhor mandar ninguém para o inferno, não, mas o Senhor quer que nós sejamos alcançados por essa palavra, sejamos libertos por ela e sejamos alvos dessas promessas na nossa vida. Olha a quantidade de promessas que nós estudamos durante esse trimestre. Eu iniciei falando sobre cada uma delas. Olha a imensidão de cada uma dessas promessas nas nossas vidas. E todas elas podem se cumprir na minha vida e na sua vida se nós obedecermos, darmos ouvido aqui para essa palavra. Porque esta lição de hoje é exatamente isso, nos incentivar, nos alertar, abrir os nossos olhos para que nós possamos tomar posse dessas promessas em nossas vidas, mediante o conserto, se for necessário, mediante uma reconciliação com Deus, que talvez a aliança já esteja quebrada, mediante uma vida no altar. Nós vimos que quando Elias, né, vai desafiar os profetas de Baal, a paz do Senhor, irmã Assis, Deus lhe abençoe. Obrigada, irmão. Obrigada, tá, gente, pelo carinho de vocês. Obrigada por estar acompanhando. Que Deus os abençoe, tá, a cada um de vocês. Luzia Silva, Deus abençoe vocês, tá? Então, nós vamos ver, gente, que o Senhor está pronto para cumprir essas promessas na nossa vida. E eu, como é que está? E aí, como eu ia falar para vocês sobre Elias, né? Quando ele desafia os profetas de Baal, a gente vai ver que eles vão ficar naquele desafio. Os profetas de Baal tá até por volta do meio-dia, clamando em alta voz, se cortando, gritando, para que derramasse, né, Baal derramasse fogo dos céus, para que consumisse todo aquele sacrifício, e nada daquilo acontecer, e o altar já está como todo bagunçado, todo desconcertado. Elias então agora assume a sua vez de clamar ao Deus Altíssimo. O que que Elias faz? Elias conserta o altar primeiro, ele coloca o altar em ordem, e depois que o altar está em ordem, aí sim, ele clama ao Deus dos céus, e aí tem a resposta, respondido com fogo. Às vezes, talvez o nosso altar esteja bagunçado, está precisando dar uma arrumada nele, para que nós possamos, né, termos a resposta do Senhor. Talvez seja necessário isso. Talvez nós não tenhamos alcançado até o momento as promessas por causa dessa bagunça. Coloca a casa em ordem. Olha o que o Senhor falou para Ezequias quando ele está lá no, né, desfalecendo, enfermidade, né, que ia levá-lo à morte. E o Senhor manda o profeta até ele e diz: olha, põe a sua casa em ordem, porque vais morrer. Então, olha a misericórdia de Deus para com o homem. O Senhor poderia simplesmente ter recolhido, sem dar a ele uma oportunidade. Mas o Senhor deu uma oportunidade a Ezequias. E Ezequias, então, agora ele clama ao Senhor, apresenta ao Senhor o que ele tinha feito. Lembra-se de mim, das coisas que eu fiz. E o que que nós temos para apresentar ao Senhor? Será que nós temos feito coisas agradáveis? Porque quando o rei apresenta as coisas boas que fizeram ao Senhor, o Senhor manda o profeta retornar lá e dar a ele mais 15 anos de vida. Então, olha só, a nossa vida no altar, a nossa vida em fidelidade ao Senhor, faz com que nós tenhamos os nossos dias acrescentados. E é promessa do Senhor. Aqueles que vivem fidelidade à sua palavra, aqueles que honram o pai, que honram a mãe, terão os seus dias acrescentados na terra. Então é promessa em meio à obediência, né? E eu gosto de falar coisas que eu sou prova viva disso. Eu já dei alguns exemplos aqui de coisas que aconteceram comigo, né? Essa questão de relacionamento com Deus, eu tenho um testemunho, né, dentro da minha família, né? Quando meu pai, antes do meu pai falecer, ele ficou durante 30 dias no hospital, porque o intestino dele foi perfurado. E então aquela cirurgia não fechava mais, e ele sofreu muito ali, febre, aquela coisa toda, infecção, e ele ficou 23 dias muito mal, delirando, fora de si. E eu não tive contato, né, porque ele estava no estado da Bahia, eu sou do estado do Rio, e né, eu não estava em férias, e eu comecei a apressar para poder viajar, para poder vê-lo. E eu lembro que com 23 dias certinho, minha família me ligou e falou que tinha tido uma melhora. E aquela melhora, né, o Espírito Santo falou no meu coração, era para a morte. Ia ser uma semana direitinho e Deus levaria ele. E naquele período, né, um dia que ele teve a melhora, ele teve a visão, quando ele disse que um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: olha,
coloca a sua casa em ordem, porque eu vou te levar. E ele foi um homem que sempre, desde que eu nasci, sempre envolvido no evangelho, sempre pregava essa palavra, a tempo e fora de tempo. Não importava onde que fosse, se era mato, se era fazenda, se era sítio, chuva, sol, todo o tempo ele estava envolvido com a obra, pregando, anunciando a palavra, tendo evangelismo ou não. As pessoas que chegavam em casa eram sempre evangelizadas. Então ele sempre teve esse cuidado de nos ensinar a palavra, as pessoas que estavam à sua volta, né, de ir atrás de almas, né? Se tivesse que andar quilômetros, ele andava. Se tivesse que atravessar por mato, ele entrava em mata para levar a palavra do Senhor. Mas ele tinha um problema, um pecado, que era o excesso de ciúmes, que levava, né, a não ter um bom relacionamento com a minha mãe. E ele precisava consertar isso. E Deus é tão bom, né, que naquele momento que ele estava ali no hospital, porque se ele morresse sem reconciliar com ela, porque ele estava tendo um processo já de divórcio, já sem ela saber, por causa desse excesso de ciúmes, e Deus precisava tratar com ele isso. Ele chegou a levantar muito calúnia, para tu ver que às vezes a gente tá na igreja, mas nós precisamos vigiar com nossas atitudes, porque às vezes nós estamos servindo ao Senhor, pregamos a palavra, evangelizamos. Olha o que eu falei antes, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele ganhou muitas almas para Cristo, conhecia de Gênesis e Apocalipse de cor e salteado, mas ele tinha este problema com ele, que ele não conseguia se libertar. E ele disse que naquele dia o anjo tinha aparecido para ele, ó, prepare, arrume a sua casa, porque a sua hora chegou. E durante aquela semana, foi a semana de reconciliação. Ele se reconciliou com minha mãe, pediu perdão a ela. Ele pregou para aquelas pessoas ali no hospital, ele não podia levantar da cama, né, porque estava aberto. E evangelizando aquelas pessoas, né, fez a reconciliação que era necessário. E 7 dias certinho, Deus levou ele. Quer dizer, Deus tem misericórdia. Lembra que eu falei aqui, tem pecado que é para a morte e tem pecados que não é para a morte. Esse pecado dele, o excesso de ciúmes que fazia, né, criar essas intrigas dentro de casa, né, o Senhor teve misericórdia. A justiça do Senhor, por isso que eu falo, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que vela para o cumprimento da sua palavra. O Senhor lhe dá oportunidades ao homem e nós não vemos isso, né? E quantas oportunidades o Senhor tem dado, né, para mim, para você, e às vezes a gente acaba jogando essas oportunidades fora. E nós estamos vivendo um tempo que é tempo de nós abrirmos para o Espírito Santo trabalhar em nós, para sermos moldados por Ele, como o Senhor disse lá para Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo. Então coloca-se de pé para você ver as promessas do Senhor cumprir, né, na sua vida. Vamos lá. Eu falei, né, sobre a palavra arrependimento aqui, que é no hebraico, que é no sentido de entristecer, e falei que inclusive algumas versões da palavra, né, da Bíblia já vem escrito entristecer. Eu dei o exemplo para vocês da NAA, que é a nova Almeida atualizada, né, que usa já entristecer, a NVI, né, e várias outras versões, as versões mais atualizadas já usa a expressão entristecer, né? Então, nós vamos dizer que não é arrepender como nós arrependemos, mas o Senhor se entristece. Por mais que Ele saiba da nossa condição, né, Ele sabe o que vai acontecer, Ele se entristece com as nossas atitudes. O Espírito Santo, né, a Bíblia diz, né, quando nós pecamos, não arrependemos, Ele se entristece a ponto de Ele não agir mais em nós. Então, é uma pessoa, tem suas emoções e tem suas reações também. Por isso nós devemos buscarmos, né, servir ao Senhor com sinceridade. Amém, irmã Cis. Deus abençoe. Vamos lá. As infalíveis promessas de Deus. Como vimos no item anterior, Deus não mente. Em hipótese alguma. Jesus disse quando orava a Deus intercedendo pelos discípulos. Olha o que ele diz. Esse aqui é João 17:17. Abre aí. João aqui é evangelho, tá? Né? Mas a epístola, João 17:17. Olha só o que o Senhor nos ensina. Santificai-vos na verdade. Que verdade é essa? A tua palavra é a verdade. Então a palavra do Senhor é a verdade, que nós precisamos sermos santificados. Através dessa palavra, todas as vezes que nós lemos essa palavra, nós somos constrangidos a nos libertar, a ter uma vida de santificação. Por isso, muitas pessoas e aqueles que pregam a palavra, aqueles que são líderes, eu sempre reforço isso. Nunca pregue para querer agradar A ou B. Pregue, ensine, sirva ao Senhor para agradar a Ele e não para agradar o homem. Não seja instrumento que o homem use, mas seja instrumento usado pelo Senhor.
Nós estamos vivendo, sempre tem, mas nós estamos vivendo em uma época bem mais visível isso, né, onde as pessoas, todas as vezes que são ensinadas, todas as vezes que a palavra é pregada, essas pessoas nem retornam mais à igreja, as pessoas faz bico, faz birra, não querem, diz que é indireta, deixa pensar, não fique você preocupado em manter as pessoas ali dentro da congregação, pregando aquilo que elas querem ouvir, mas tenha compromisso com o dono dessa palavra, pregue aquilo que ele colocar no seu coração, não mude o texto, não mude a mensagem para querer agradar o homem, para querer agradar aquele que está acima de você, o seu pastor presidente, o seu líder, não. Pregue aquilo que o Senhor mandou você pregar, entregue o que o Senhor mandou você entregar, porque assim você vai estar honrando ao Senhor e o Senhor te honrará. Não tenha medo, não, que é pesado, que é isso, que é aquilo, não tenha medo. Faça o que o Senhor mandou você fazer, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra, Ele é fiel para poder fazer cumprir a sua palavra. E às vezes, quando nós deixamos de pregar, às vezes tem pessoas que estavam dependendo daquele alimento ali. Essa palavra eu falei, ele é um alimento, assim como o nosso corpo físico necessita de um alimento material para permanecer de pé, o nosso corpo espiritual, ele também precisa de alimento para manter-se de pé. E às vezes entra almas ali que só Deus é quem conhece o estado de cada uma delas e que sabe do que cada uma delas necessita, em que área necessita ser trabalhada. Nós não sabemos, nós vemos apenas a aparência. Olha o que o Senhor diz para Samuel quando ele vai ungir um dos filhos de Jessé a rei, né? Quando ele vê Eliabe, ele acha, vai ser esse, porque olhou pela aparência e o Senhor deixa claro para ele, olha, você vê a aparência, vê o homem por fora, mas eu não vejo o homem como o homem vê. Porque o Senhor vê o interior, o Senhor sabe o que cada um necessita. E se eu quiser fazer o que eu quero para agradar o homem, vidas que estavam ali para receber aquela palavra que o Senhor lhe deu. Olha só um exemplo que eu vou dar para vocês sobre isso. Quantas pessoas talvez tenha acontecido isso no local que você congrega? Às vezes entrou ali pedindo uma resposta, já colocando Deus contra a parede para tirar a sua vida, né? Estava a ponto de tirar a sua vida assim, mas eu vou na igreja ouvir uma palavra, deixa tudo pronto. Eu conheço testemunhos que aconteceram exatamente assim, deixou tudo pronto em casa para quando voltar se suicidar. E ao entrar pela igreja, o Senhor usar o pregador e através da palavra, tudo aquele pensamento, que a gente sabe que isso é a estratégia do maligno, porque a gente sabe que o homicida ele não tem perdão, para poder essa pessoa acabar se suicidando, né? O diabo trama, trabalha naquela mente, ele constrói fortalezas, porque o inimigo não é como o homem que tem pressa para poder agir. O inimigo ele é sagaz, ele prepara suas armadilhas a longo prazo, ele procura a fraqueza do homem para poder trabalhar nessas fraquezas. E aí ele vai alimentando-se disso, e esse homem se desespera ao ponto de querer tirar a sua vida. Mas o que ele quer mesmo é pôr um fim nos seus problemas, né, na sua vida. E a maneira que ele acha para pôr um fim nos seus problemas é tirando a sua vida. E aí esse homem, essa mulher entra pela porta das nossas igrejas querendo uma palavra. E quem conhece o estado daquele homem é só Deus, eu não conheço. Quem conhece cada alma que entrou por aquelas portas é somente Deus, você não conhece. E aí nós queremos pregar para agradar as pessoas. E aí aquela pessoa que está com aquele plano suicida, que o inimigo alimentou o dia todo, volta e comete aquele suicídio. Porque você é culpado. E aí o Senhor diz que nós, por isso que o Senhor diz, nós vamos ser cobrados. Porque as ovelhas, o rebanho, não é do homem pastor, não é daquele que lidera. Esse homem que é o pastor, a pastora, este homem que lidera, Deus coube a ele essa responsabilidade de zelar por um rebanho que pertence a Deus. Ele que é o sumo pastor, ele que conhece, e ele coube a você, coube a mim essa responsabilidade. E da mesma forma que ele coube a mim e a você essa responsabilidade, ele também nos capacita para exercer essa responsabilidade. E essa capacitação vem exatamente dele, do trono da glória. Não vem da ciência humana, porque a ciência humana para nada serve. No mundo espiritual, tá? E aqui já deixando bem claro, porque às vezes as pessoas confundem. Irmão Egivan, bem-vindo, a paz do Senhor, tá? As pessoas confundem nisso, assim, então não precisa estudar. Gente, para de palhaçada, gente, para de meninice. Claro que o homem precisa estudar, claro que nós precisamos de conhecimento humano, porque nós estamos vivendo em um mundo materialista, um mundo físico, onde você precisa se preparar para o mercado de trabalho, onde você precisa se preparar para a sua vida. Nós somos mordomos do nosso tempo, então nós precisamos saber, né, nos preparar para o mundo material, mas também, principalmente, para o mundo espiritual. Mas quando
se trata do mundo espiritual, nós precisamos de conhecimento espiritual. O certificado, o meu, o teu, a gente pode ter uma parede lá forrada com certificados, né? Seja ele que for, teologia, psicologia, sociologia, matemática, seja lá o que for, mas o que importa para a vida espiritual, para aqueles que levam a palavra do Senhor, é um conhecimento espiritual, um crescimento espiritual, é você se alimentar dessa palavra e deixar o Senhor te levar, né? Por isso, essa semana eu fiz uma postagem, né, a respeito de umas qualificações daqueles que são pastores, não só pastores, mas líderes, devem ter, não criticando aqueles que são, mas é o que a Bíblia nos ensina, né? Aqueles que são líderes, são pastores, mas usam-se da psicologia nos seus púlpitos, mas no que sentido? De levar as pessoas ao emocionalismo, a emocionar com essa palavra, só que a emoção, ela não salva, ela não transforma, a emoção, ela passa, e isso nós precisamos entender e compreender. Aí eu me lembro que alguém falou assim, mas Jesus usou da psicologia. Existem coisas boas em que a psicologia são utilizadas. Quantos casais dentro da igreja que passam por dificuldades, né? E quando se tem um pastor que é psicólogo, alguém que é psicólogo da igreja e ajuda essa pessoa a submeter aquele problema, a passar por aquela dificuldade. Isso é bom em palestras que às vezes é necessário ter para ajudar os membros, né? Aqueles que estão entrando em um processo de divórcio, aqueles que estão com problema no casamento, aqueles que vão se casar. Então ajuda. A gente tem que saber diferenciar, e por isso que Paulo fala, existe muitos meninos não têm a mente, né, amadurecida, mas porque eles não deixaram ser guiados por essa palavra. Porque quando o Senhor fala lá no livro de Efésios, né, se não me engano, deixa eu conferir aqui, quando ele diz assim, ó, ele mesmo deu isso, Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, ó, ele mesmo deu, quem? Jesus, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Quem deu? Foi Jesus, foi o homem? Não, foi Deus. A escolha é feita por Deus, porque ele conhece cada um, sabe quem está pronto. Às vezes, eu falei, acabei de falar, a aparência engana. Às vezes a gente olha naquele ali, vai dar um bom pastor, aquele ali vai dar um bom evangelista, aquele ali vai ser... Mas só Deus sabe como é a vida dele entre quatro paredes, na família, lá no trabalho dele. É Deus conhece como que é o coração deste homem, como que é. Mas para que Jesus deu? Para que Jesus separa essas pessoas? Está no versículo 12 a resposta. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de quem? De Cristo. Da igreja de Cristo, que é formada por um corpo. E este corpo é formado por membros, que sou eu, que é você, né? Por isso a necessidade de nós estarmos congregando, porque o corpo de Cristo é formado por membros. A igreja de Cristo é formada por membros. E é por isso que nós temos essa necessidade de estarmos juntos, congregando, nos alimentando dessa palavra. E até quando... né? Esse aperfeiçoamento que o Senhor coloca esses homens para o aperfeiçoamento dos santos. Até quando vai ser isso? Até quando a necessidade do ensino? Até quando a necessidade da preparação desses obreiros? Até quando essa palavra ser levada? Está lá no versículo 13. Até que todos chegam à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé. Unidade, não é união. União e unidade são duas coisas diferentes. União, tá unidas, mas tem propósitos diferentes, né? A tampa cobre a ponta e a caneta escreve, propósitos diferentes. A unidade, não. Unidade tem o mesmo propósito. Mesmo propósito. A igreja de Cristo, ela deve ter o mesmo propósito. A igreja de Cristo hoje, né, se tem 10 ali, os 10 têm pensamentos e propósitos diferentes. Aí Deus não opera. Aí as promessas do Senhor não se cumprem. Por quê? Não é o mesmo propósito. Qual que tem que ser o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? Está aqui, o aperfeiçoamento da igreja. Para que serve esse aperfeiçoamento da igreja? Nós crescemos espiritualmente, aprendemos da palavra, levar essa palavra a outras vidas para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho. É a expansão do reino de Deus. E a expansão do reino de Deus só há possibilidade quando todos estão em um mesmo propósito, quando todos estão na mesma comunhão, quando todos buscamos ao Senhor num único propósito. Porque tem pessoas que buscam ao Senhor querendo ser grande, querendo aparecer, querendo ministério de destaque, querendo fama. Tem pessoas que aproximam-se de Deus querendo só apenas seu bem-estar, o seu conforto. E quando o Senhor não propõe isso, essas pessoas afastam do Senhor. Ou então fica da igreja criando problema, criando intriga, rivalidades, as dissensões. E o Senhor não está nisso. Foi transformado? Não foi. Porque não está vivendo mais segundo o Espírito, mas vive segundo a
carne, porque aquele que vive segundo o Espírito deixa ser guiado, moldado pelo Espírito Santo. Ainda que coisas más aconteçam, ainda que o inimigo levante, ele vai, segue em frente a si mesmo, com cabeça erguida, porque ele sabe que Deus está na direção da vida dele, Deus está no controle, e ele não vai olhar para essas dificuldades para permanecer firme. Por isso a gente deve vigiar constantemente. É isso aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá, gente? É isso aí, irmã Cissa. Agradar somente ao Senhor, que é o autor e o consumador da nossa salvação. Irmã Divan, a mesma maturidade em Cristo, é o que o Senhor nos ensina, né? E nós precisamos dessa maturidade espiritual, né? Deixarmos de sermos menino, é o que eu falei lá no início, né? Que é só leite, 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 leite. No dia que dá uma comidinha mais forte, passa mal. Não vai mais para a igreja, sai fora, né? Se desvia. Não, que a palavra de hoje foi uma indireta para mim, que aquela irmã hoje pregou só foi indireta para mim, aquele irmão mandou indireta para mim. Não é indireta. Minha vida está desconcertada, eu preciso de conserto. Eu preciso dar glória a Deus, consertar e continuar a minha caminhada, né? Conserto, porque a Bíblia diz que o Pai, né? Nós estamos falando de Cristo, que é o nosso Pai espiritual, ele corrige o filho que ama. Ele disciplina o filho que ama. E a maneira dele corrigir, dele disciplinar, né, aquele que ama, é assim, mostrando que ele está errado. E aí toca naquela ferida, machuca, fere, mas é porque ele ama. Ele quer que você seja alcançado pelas promessas. Ele quer ver as promessas dele, né, na sua vida se cumprir. Ele quer ver você debaixo de bênção e não debaixo de maldição. E então por isso que ele corrige. Já ele diz que o bastardo não. O bastardo, ele não tem compromisso com o bastardo. Ele tem compromisso, né, com o filho. E aquele que é filho vai fazer sempre a vontade do Senhor Jesus. Então, vamos lá, né? Nós estamos falando sobre as promessas de Deus que são infalíveis. Deus tem uma promessa de vida eterna para a gente. É interessante, vale lembrar aqui, nós estudamos na primeira lição, né, as promessas condicionais e as incondicionais, tá? Essa promessa de salvação, ela é condicional. Condicional que é a minha obediência ao Senhor. Mas a do arrebatamento da igreja, que ele vai vir buscar um povo salvo, essa é incondicional. Por quê? O arrebatamento da igreja não depende da minha obediência. Eu sendo obediente ou não, o Senhor vai voltar e levar aqueles que obedeceram a ele até o fim, aqueles que perseveraram até o fim. Agora, para eu perseverar, eu preciso ser fiel. Aí entra condicional. Para eu ser salvo, para eu ouvir o soar da trombeta e subir com ele, essa aí é uma promessa condicional, porque depende da minha obediência a ele, tá? Então, Deus tem promessa de vida eterna? Tem. Mas a vida eterna, ela se trata de uma promessa condicional para nossas vidas. Olha o que diz lá na Epístola de João, capítulo 1. Capítulo 1. Oh, desculpa, 1 João, capítulo 2. Deixa eu ver mais uma. Versículos 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa? De vida eterna. No plano de Deus para a redenção do homem perdido, Deus definiu que a vida eterna ela seria trazida por Jesus Cristo nosso Senhor. De qual forma? Quando ele veio ao mundo, se fez homem, saiu do trono de glória, desceu, se colocou na posição de servo, cresceu, teve a preocupação de ensinar a palavra, alcançou vidas, curou vidas, libertou vidas, expulsou demônios. Né? O Senhor teve um ministério curto, né, de 3 anos. Nós vimos que ele se batiza a gente viu aqui depois do batismo, ele só teve 3 anos de ministério. E esses 3 anos de ministério, nós vamos ver a preocupação que ele teve em ensinar os discípulos, em prepará-los para poder dar continuidade à expansão do reino de Deus. Por que isso? A preocupação de Cristo em que eles tivessem conhecimento da verdade. João 17, que nós lemos. Somente através do conhecimento da verdade é que nós somos libertos. Somente através da palavra do Senhor é que as almas são libertas, que as almas são transformadas. Não tem outro meio. Não é através do louvorzão, não é através da oração. É através da palavra. A oração caminha junto. Mas se você só orar e não levar a palavra,
essa pessoa não terá o conhecimento da verdade, tá? Então, vamos lá. Jesus, lá em João 10, do versículo 28 ao versículo 30, ele diz assim, ó: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Essa é uma das grandes promessas que Deus, ou na verdade a maior da promessa que Deus, mediante Cristo, para a salvação do pecador. Por isso o versículo lá que nós conhecemos, né, que é o textuário da Bíblia, João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então a promessa do Senhor é para quem crê. E quem crê nas suas promessas, crê na sua palavra. E quem crê na sua palavra, as praticam, obedecem, renuncia. Não adianta dizer que eu creio e continuo no mesmo posicionamento do mundo, continuar tendo as mesmas atitudes da velha criatura. Porque se eu sou uma nova criatura, Colossenses 13:1 diz o quê? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Ou seja, pensai nas coisas espirituais. É isso que o Senhor deseja de mim e de você. Que nós pensamos nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais que demandamos mais tempo, né, na nossa vida para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Com isso a carne fortalece, o espírito enfraquece e nós acabamos cometendo pecado. Mas faça o contrário, alimenta o seu espírito, dá mais alimento para o seu espírito, porque nós vivemos em uma guerra constante, né? Carne e espírito, espírito e carne. E aquele que tiver mais forte é aquele que vai vencer. Então você decide agora quem que você quer alimentar mais, quem que você quer que sobressaia na sua vida, né? Faça isso, já comece o ano aí pensando nisso, nessa atitude, e ver o que você quer para a sua vida, né? Talvez você anda, né, esse tempo todo aí, ó, sem saber para onde vai, né? Um pé no caminho, um pé no outro, né? Em cima do muro. Chegou o tempo de sair de cima do muro, né? Vamos lá. A vida do homem depois da queda, a gente vê que desde a criação, após a queda, né, do homem, os anos de vida do homem, elas foram diminuindo, né? Ao longo dos anos, nós vamos ver isso acontecer. Adão, nós temos o exemplo de Adão, que ele viveu 930 anos. Sete, né? 912 anos. Temos Terá, que foi o pai de Abraão, que viveu 205 anos. Depois nós temos José, olha, com 110 anos de idade apenas. E com o passar do tempo, essa visão, né, ela vai diminuindo em relação à idade, vai caindo. Quando nós lemos lá no livro de Salmos, né, o salmista, ele deixa bem claro, Salmo 90 e o versículo 10, né, diz que a média de vida do homem seria o quê? De 70 anos. E o que passa disso é o quê? Cansaço, enfado. E a gente vê essa perspectiva de vida material cair dia após dia. Tem uma pesquisa, e eu gostaria de passar essa pesquisa para vocês, eu destaquei. Ó, na Europa, por exemplo, a expectativa de vida caiu para 80 em um ano, em 2021. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida foi de 76 anos em um ano, tá? Isso em 2023. E o menor resultado desde os anos de 1996, tá? E aqui no Brasil, a média de vida em 2022 foi de 75 anos. Isso em 5 anos. Já na África, passou de 46 para 56 anos, né? A gente, por causa das condições, né, que as pessoas ali vivem. Olha só, gente, de 46 para 56 anos. Talvez muitos aqui já estejam nessa idade. E é a idade média de vida dessas pessoas por causa da condição que eles vivem, né? E como se vê nessa expectativa de vida registrada lá no Salmo 90, ainda continua em vigor. A gente vê que pessoas, muitos não chegam nem sequer a essa idade, né? E elas partem. Tudo isso por quê? Por causa da queda do homem, por causa do pecado. Paulo, eu volto a dizer, ele diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E há necessidade dessa reconciliação imediata do homem com Deus, para que ele possa usufruir desta vida e também da vida eterna que o Senhor tem para nós. Então, ao longo do século, o homem busca obter maior perspectiva de vida, isso aqui é fato. A gente vê a tecnologia, né, aumentar, os avanços da medicina se aumentando, os recursos científicos aumentando, e nós vimos com isso a humanidade ela procurando dia após dia prolongar,
né, procura a cada dia resposta para as doenças, muitas dessas doenças que levam o homem à morte, sem cura, a gente vê o homem lutar para isso, para que possa, né, aumentar os dias de vida. E essa busca, né, outrora falada, conhecida como elixir da longa vida, visa vencer a realidade da velhice, da morte, né? Quantas pessoas que passam por processos, né, tecnológicos, processos medicinais, né, até mesmo científicos, para poder combater o processo de envelhecimento, para retardar esse processo de envelhecimento, né, e da morte. Mas só que a morte é a única que o homem ainda não conseguiu se livrar, porque é o Senhor que dá e o Senhor que tira a vida. É o Senhor que sabe o momento da partida de cada um de nós aqui nessa terra. E é uma realidade que nenhum de nós podemos fugir e que chega para todos, independentes da idade. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, né, idosos. Esta é uma realidade, porque quem determina o momento da nossa chegada e o momento da nossa partida é o Criador, né? Mas até aqui o envelhecimento e a morte, elas são realidades, por mais que existam, né, os processos, né, de anti-envelhecimento, os cuidados do homem para não se deteriorar, né, vamos dizer assim, né, e aí, mesmo assim, é a realidade, chega a um ponto que não tem mais jeito, né, o homem tem que conviver com essa realidade. Por quê? Por causa do pecado. Quando o Senhor fez o homem, fez a mulher, nós sabemos que não fizeram eles, né, para envelhecer, eles não iriam morrer fisicamente se não tivesse pecado, se eles não tivessem comido da árvore da ciência. Eles não teriam, né, perdido essa comunhão com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, mas devido ao pecado, com o pecado entrou a morte física, entrou também as doenças, as enfermidades no mundo. Tudo isso através do pecado. Então, graças a Deus, porém, a expectativa da vida eterna, essa existe, é a nossa realidade. Sabemos que aqui tudo é passageiro, por isso você deve tomar a sua posição, um posicionamento ainda hoje, tá? Não espere para amanhã, porque como eu disse, ninguém sabe o dia da partida. Talvez você fale assim, Jesus está demorando a voltar, eu ouço isso há anos e anos e anos e anos, e Jesus não voltou. Mas durante esses anos e anos e anos que você escuta que Jesus vai voltar, quantas pessoas não já partiram? Quantas pessoas já não se foram? E se essas pessoas não tomaram a decisão em vida, em servir ao Senhor, em ser servo, a posição de servo, vou usar essa expressão, não crente, porque crente é aquele que crê, até o diabo crê em Deus. Eu falo daquele que é servo. Servir que é difícil. Servir você tem que ter não só como Salvador para a salvação de seus pecados, mas como Senhor da sua vida. E o Senhor aí já entra a dificuldade do homem, porque o homem tem dificuldade em servir, porque muitas vezes o servir exige a renúncia e o homem não quer renunciar. Então, torne-se servo ainda hoje, para que você venha ter uma vida eterna, mas com Cristo, em um lar onde não haverá mais dor, onde não haverá morte, onde não haverá mais sofrimento, nem enfermidades, onde nós estaremos constantemente com o Senhor. E se o homem não optar por servir ao Senhor e renunciar aos prazeres deste mundo, a Bíblia diz clara, só existe dois caminhos. Um caminho largo, espaçoso, porta larga, espaçosa, que você pode permanecer do jeito que está, como está, fazer o que quer. Só que o destino é inferno. E existe um caminho estreito, uma porta estreita, onde o homem precisa deixar toda a bagagem para trás, porque não dá para passar com bagagem não, o negócio é estreito. Tem que deixar para trás as suas bagagens, nova criatura, vai começar tudo do zero. Tudo novo, porque agora é uma vida espiritual com Deus, é um novo homem, é uma nova criatura, iniciar-se do zero para poder passar por essa porta, é aceitar os preceitos, os mandamentos de Cristo, as suas ordenanças, é viver segundo a sua palavra e gritar todos os dias por socorro para que a gente possa matar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. Se você quer isso para a sua vida, toma essa decisão ainda hoje, porque a gente está aqui agora, daqui 5 minutos a gente não sabe, daqui meia hora a gente não sabe, amanhã a gente não sabe, nós sabemos do agora, porque o depois pertence somente a Deus. E a vida eterna, ela é um dom de Deus para o homem, porque a Bíblia também diz, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso, para ter a vida eterna, é indispensável que você venha crer em Jesus.
crer nele como Salvador da sua vida, pessoal. E a Bíblia diz assim, ó, aquele que crer no Filho, ele tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. E não queira que a ira do Senhor permaneça sobre a sua vida. Você conhece lá a história de Israel, eu já falei. Quando a ira do Senhor veio sobre aquela nação de Israel, foi destruição. Tu vê o povo sendo levado a cativeiro, né? Os que não foram levados a cativeiro. A gente vai ver Nabucodonosor invadindo aquela cidade, destruindo a cidade. O fim do Reino Norte jamais foi restituído por causa do pecado. Este é o resultado da vida do homem que está distante do Senhor Jesus. E o que é a vida eterna? A vida eterna não é ter experiência de viver para sempre aqui, porque a vida aqui não é eterna. A vida aqui ela tem um fim, ela é finita e não é infinita, né? Por mais que haja avanço na medicina, por mais que existam algumas curas, né, provocadas pelo conhecimento do homem pós-moderno, nada disso vai lhe garantir uma vida eterna. A longevidade da vida ela está limitada, né? Como eu disse, alguns vivem, por mais que chegam a viver até 90 anos, como a gente vê casos, né, de pessoas que chegam a 90 anos de idade, poucos que chegam a ultrapassar os 100 anos de idade, mas jamais alguém viverá para sempre aqui na Terra, e isso é fato, né? Os cemitérios, os crematórios, eles estão lotados. E eu até aconselho alguém, não que é isso? Vai a um cemitério para você refletir sobre a sua vida. Você vai ver quantas pessoas já partiram, quantas pessoas já foram, e quantas dessas pessoas viveram uma vida medíocre, uma vida sem Deus. Uma vida sem nenhum sentido, uma vida de desgraça, uma vida em querer prejudicar outras pessoas, em desejar o mal-estar para outras pessoas, desejar a morte, desejar o que outras pessoas têm. Mas que no momento em que são enterrados, tem muitas pessoas chorando e dizendo que foi uma pessoa boa. Vai lá para examinar sobre a sua vida. Vai lá e faça uma reflexão sobre a sua vida também. Quantas pessoas que já partiram sem Deus, e você não pode ser mais uma dessas pessoas. E aí, olha só o que ele diz. A vida eterna ela é obtida, gente, quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Mas para viver de acordo com a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 15, né, a gente já está encerrando. Vamos lá, 1 Pedro 1 e 15. O Senhor diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, seja vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Ser de santo. Ser santo quer ser separado, gente. Ser santo, ser separado. Separado do quê? Desse sistema do mundo, desse sistema maligno, desse sistema perverso, ser separado do pecado, ser separado dessas coisas que sustentam apenas a carne. É você ser separado, é isso que é ser santo. As pessoas têm uma visão contrária à santidade. Muitas pessoas acham que na igreja está cheia de pessoas santas. E que mentira, que engano, gente. Na igreja não tem gente santa não, pelo contrário. Tem pessoas que estão procurando a santificação dia após dia em Cristo Jesus. Porque se elas fossem santas, né, ali elas já estavam mais, porque santo é só o Senhor, mas nós buscamos essa santidade, é um processo. O Senhor diz lá no livro de Hebreus, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o céu. Então a santificação é um processo gradual, é dia após dia que nós buscamos, por isso nós estamos todos os dias nessa busca, porque nós precisamos dela continuamente. Por isso o que eu busquei ontem não serve para hoje, o de hoje não serve para amanhã. É uma busca contínua. Por isso a necessidade de nós lermos a palavra diariamente, dia e noite. O Senhor diz, medite na minha palavra dia e noite. Dia e noite. Porque serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de água que dão seus frutos na estação correta. Porque o homem que está comendo, se alimentando dessa palavra, tem a vida regada por Cristo, direcionada por Cristo, tem os seus passos guiados por Cristo, né? As suas palavras são de sabedoria, os frutos que produzem são frutos bons, são frutos para uma vida eterna, são frutos de sabedoria, são frutos que enriquecem o seu próximo. Agora aquele que vive uma vida contínua de vaidade, de hipocrisia, de mentira, de engano, de adultério, de perversidade, cheio de ódio no coração, essas pessoas não têm nada que possa lhe oferecer e fazem mal a si próprio. São pessoas malignas, são pessoas doentes espiritualmente, são pessoas que muitas delas nem sequer dormem sossegadas, outras até dormem, porque já passou a fazer parte de suas vidas, é normal já essa rotina, né? Mas toma cuidado,
passe hoje a mudar a sua vida e, como o Senhor diz, sede santo como aquele que é santo. Procure estar separado das coisas deste mundo. Talvez você está até congregando, mas tem algo em você que você ainda não conseguiu se livrar. E talvez isso tenha levado você até pensar em sair. Mas não sai não. Porque se você sair, só vai piorar. Se você distanciar de Cristo, esse vício, esse pecado, ele só vai crescer. Você vai alimentar ele ainda mais. Mas continue firme. Continue na igreja e alimente-se da palavra, porque na medida que você vai fortalecendo o seu espírito, a sua carne vai desfalecendo e você vai conseguir vencê-lo. Então não desista, permaneça, renunciando tudo que é mal, renunciando tudo que é ruim. E para a gente finalizar, olha, o Salvador em Cristo Jesus passa a ter a vida eterna, o salvo em Cristo Jesus, ele passa a ter a vida eterna, desde o dia da sua convenção verdadeira. Conversão verdadeira. Por que conversão verdadeira, gente? Porque tem muitas pessoas que aceitam a Cristo em troca, barganha. Estão na igreja porque querem uma cura, querem um casamento, querem uma casa, querem alguma coisa, menos ter Cristo como Senhor da sua vida. E aí estão perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Devo ir por eu querê-lo como Salvador e o Senhor da minha vida. Como Salvador, aquele que propõe a salvação, aquele que é capaz de perdoar os meus pecados. E como Senhor, porque agora eu estou disposto a ser servo dele e não mais no diabo. Porque quando nós estamos no mundo, a velha criatura, ela está a fazer os desejos do maligno. E ele, vamos lá, ele até tem a vida humana na terra, mas após a morte física passa para o outro lado da vida e começa a usufruir do paraíso de Deus por meio da experiência de vida eterna com o Senhor Jesus Cristo na eternidade, aguardando a ressurreição dentre os mortos até que venha o arrebatamento da igreja, né? Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, que tiveram uma vida de renúncia, que procuraram viver de acordo com a palavra do Senhor, mas partiram. Esses estão em um local de descanso, aguardando o arrebatamento na igreja. E no dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia deixa claro, ao soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, se nós estivermos vivos até o arrebatamento da igreja, encontraremos com ele nos ares. Então, queira você fazer parte desse grande evento, queira você também ser alcançado pela essa graça, queira você também usufruir da vida eterna, tá? Abrindo mão, renunciando, todas essas coisas desagradáveis que afastam o homem de Deus e passa a servi-lo em espírito e em verdade, para que você possa ver cada uma das promessas se cumprir na sua vida, se cumprir na tua casa, se cumprir na tua vida do teu filho, se cumprir no meio da tua parentela, se cumprir na sua congregação. É preciso obediência. Eu sempre recomendei durante todo esse trimestre, leia Deuteronômio 28 e você vai ver claramente que as bênçãos do Senhor estão condicionadas à nossa obediência. E mais uma vez repito, cuidado com as falsas profecias, cuidado porque existem muitas pessoas, os falsos profetas, por isso que Pedro chama eles como fonte seca. Por quê? Fonte sem água, aliás, Por que fonte sem água? Porque Cristo é a água viva. É dele, ele é a fonte de água viva que jorra sem cessar. E a água a gente sabe que representa, simboliza o Espírito Santo. Aquele que teve o encontro de Deus, a Bíblia diz, que teve encontro com Deus, a Bíblia diz que flui do seu ventre água, água viva. Essa água é o Espírito Santo que jorra todos os dias na vida daquele que serve a Cristo de forma sincera em espírito e em verdade. Essa água é a palavra que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. Esta água, nós precisamos beber dela todos os dias. Precisamos estar cheios do Espírito Santo todos os dias. Por isso, gente, toma cuidado. Examine a palavra. Não deixe de viver a palavra. Cuidado, examine as profecias que são entregues, porque se essas profecias não condizem com a palavra, sai fora. É enganação. A maior profecia que nós temos para a nossa vida é a palavra do Senhor. Muitos hoje faltam o discernimento para poder ter a compreensão. Então, ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça discernimento e não deixe de forma alguma examinar a palavra do Senhor, para que você não venha cair em tentação. Nós estudamos uma lição onde o próprio Jesus venceu a tentação
quando ele batiza, né, nas águas, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E durante os 40 dias ele é tentado por Satanás. E nós vamos ver Satanás usar a própria palavra para tentar Jesus. E Jesus vai usar a própria palavra para combater aquela tentação. Então, seja um conhecedor da palavra. Alimente-se dela. Examine essa palavra. Busque. Estude. Se tiver dúvida, procure o teu pastor. Procure, né, o teu professor da EBD. Peça ajuda. Ore antes. Peça ao Senhor discernimento. Que eu tenho certeza que o Senhor te ajudará a vencer. Que você possa guardar essa palavra, né, no seu coração, toda essa lição, né, que nós estudamos esse trimestre em seu coração. E a partir da semana que vem nós estaremos com a nova lição em defesa da fé cristã. Né, nós vamos estudar junto, os jovens vão estudar sobre a verdadeira religião. Tá? Eu vou ver se eu consigo gravar a lição dos jovens também, tá? Mas nós vamos continuar a lição dos adultos às quartas, né? Geralmente eu gravo pela manhã, hoje eu estou gravando pela tarde, né? Mas geralmente na parte da manhã eu estou fazendo as gravações. E eu quero agradecer cada um de vocês que acompanharam. Obrigada, tá? Que Jesus possa os abençoar. Obrigada a cada um que deixou, né, um tempinho, separou um tempinho durante todo este ano para poder estar acompanhando, né, as lições desses 4 trimestres. Né, aquelas pessoas que compartilharam, aquelas pessoas que comentaram, que participaram, que me ajudaram em oração. Sou grata, tá? A cada um de vocês. Continua nessa intercessão, continue orando, porque nós precisamos de oração. Né? O Senhor manda, né, nós orarmos sem cessar. E o cordão de 3 dobras, né, é mais difícil de se quebrar, de se romper. Então continue ajudando em oração. Tem levantes, tem, mas a gente não pode olhar para nada disso. Nosso alvo é Cristo. Nós temos que entender que nós estamos em uma guerra. E na guerra nós podemos ser feridos a qualquer momento. Mas nós não podemos desistir jamais, né? As feridas são tratadas, e quem trata é o Senhor, porque Ele tem um bálsamo para curar todas elas. E nós devemos olhar somente para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos nele força para poder conseguirmos, né, avançar dia após dia, porque esse é o nosso objetivo e tem que ser o seu objetivo também, é avançar. Quando o povo para lá na frente do Mar Vermelho e começa a reclamar: Moisés, por que você nos trouxe aqui para morrer? E aí Moisés clama ao Senhor, o Senhor diz que: Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que marche. Então às vezes a gente está parado porque a gente está vendo empecilho, a gente para, mas não pare não, tá? Vai em frente. Marche, porque essa é a ordem para o Senhor. Nós estamos entrando em um novo ano, né? Mais uma semana e nós estaremos em um novo ano, e que realmente seja tudo novo na sua vida. Talvez durante este ano você brincou muito de servir ao Senhor. Talvez este ano você perdeu tempo com muitas coisas materiais e deixou o mínimozinho lá o Senhor para segundo plano, não é o resto você deixou. Mas faça ao contrário nesse ano. Entregue-se primeiro a Cristo, né? Seja um mordomo do seu tempo, dedique tempo para o Senhor, porque é maravilhoso servir ao Senhor. E quando nós servimos com sinceridade, quando nós dispõe do nosso coração a servir a Ele com temor, a servir a Ele como Ele nos ensina a servir, e principalmente não achar que somos fortes, mas a nossa força vem do Senhor. Buscar nele essa força, gritar por socorro quando for necessário, não entregar os pontos. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar cuidando de você a cada instante, que o Senhor vai estar te sustentando em toda a sua caminhada. Só precisa você confiar, crer nele, apenas nele, não na força do teu braço, não na força dos nossos braços, mas confiar no Senhor, e grandes coisas Ele fará em nossas vidas. Então eu espero que para o próximo ano nós continuamos juntos neste projeto, né? Continue a compartilhar, levar essas palavras para outras pessoas. Às vezes eu não sei pregar, eu não sei ensinar, mas o missionário não é só aquele que faz, mas é aquele que ora, aquele que contribui, aquele que de alguma forma ajuda para que a palavra do Senhor avance, para que o reino do Senhor avance. E você pode ser essa porta, este canal, para que outras pessoas também possam alcançar a palavra do Senhor. Tá? Que o Senhor Jesus abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe toda a tua família, abençoe o teu ministério, zele pelo seu ministério, ore pelo seu ministério e continue buscando do Senhor força, ânimo, revestimento, né? Revestir das armaduras, né? Nós falamos uma lição sobre isso, para que nós possamos estar firmes dia após dia. Que o Senhor os abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. E esta aula, né, da EBD até o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir.